Rocha, sou psicóloga, gerente de RH, mentora. Estou aqui na série para falar de transição de carreira e hoje eu vou falar com você um pouco sobre esse medo de mudar. Então, que é super comum a gente ter o medo do desconhecido, do novo, daquilo que a gente ainda não sabe muito bem como vai ser. Mas o que acontece é que muitas vezes a gente começa com algum tipo de incômodo. E lá no primeiro episódio, primeiro ou no segundo, não lembro agora, a gente falou um pouquinho sobre como identificar, né, o motivo, os gatilhos que vão fazer você pensar numa transição de carreira, né? Então é super normal a gente começar a ter esse incômodo de que eu preciso ir para novos ares, que eu preciso mudar a condição que eu estou no momento, mas também começa a pensar sobre o medo que isso traz, esse medo do desconhecido. E acho que uma primeira coisa, que depois eu vou deixar aqui essa imagem aqui para vocês verem também, é que isso faz parte do aprendizado, né? Muitas vezes, quando a gente está no nosso dia a dia, a gente está na nossa zona de conforto, porque a gente já estabeleceu padrões, a gente domina aquela função, a gente conhece, então a gente está ali na nossa zona de conforto. Quando a gente sai da zona de conforto, a gente pode ir para uma zona de medo, realmente, porque eu já não sei muito bem como é que as coisas vão funcionar, se eu vou dar conta, o que eu preciso fazer direito, né? Assim, muitas vezes a gente tem até o conhecimento teórico, mas na hora de aplicar, como é que vai ser? Então, muitas questões, muitos medos podem surgir ali. Mas quando a gente passa e vence isso e começa a colocar em prática, aí sim que a gente vem para essa zona de aprendizagem, né? É nesse momento que a gente rompe essa barreira, né? E começa de fato a testar, a aplicar, saber que o erro faz parte do aprendizado, que errar é uma forma da gente entender quais são os caminhos, né? E eu sei que a gente não vai ali querendo errar, mas o erro ele ajuda a gente a conseguir entender quais são os melhores caminhos, quais são as lições aprendidas, né? O importante é olhar para esse erro como eu aprendo, como é que eu vou fazer a partir daquilo que não saiu tão bem quanto eu gostaria, né? Então, quando eu saio da zona do medo e vou para a zona de aprendizagem, eu com certeza estou expandindo ali minha mente e estou caminhando para de fato me consolidar nesse novo papel. E aí, se eu sigo nisso, eu vou para uma zona ali de fato de crescimento, de expansão, porque aí o medo já não me domina, já consigo agregar outras coisas, né? Ter outras ideias, realmente aprender e de uma maneira exponencial nesse aprendizado. E certamente, se eu sigo nesse caminho, se eu estou ali fazendo esse movimento e me consolidando nesse papel, no final é o sucesso que vai estar te esperando, né? Então, o medo ele é super normal. Eu acho que uma das formas, né, é a gente mapear os possíveis obstáculos e barreiras que a gente pode encontrar. Então, vou deixar um exercício sobre isso aqui também, das barreiras que a gente pode encontrar, e aí é pensar o que eu posso fazer para poder mitigar e quando essa barreira se apresentar, o que eu já tenho um plano ali para tentar minimizar qualquer contratempo, qualquer questão que possa vir. Então isso é uma forma também de deixar a gente um pouco mais tranquilo, um pouco mais pé no chão. E tudo isso fala com planejamento, que também é um assunto que a gente vai falar, esse planejamento da transição de carreira que é super importante. Mas por enquanto vamos tratar aí desses medos, dessas questões, dessas dúvidas que podem vir por aí, tá bom? Te vejo na próxima.